O Congresso Nacional, ao aprovar o orçamento, incluiu um dispositivo assegurando ao relator a prerrogativa de distribuir 30 bilhões de reais por intermédio de parlamentares aos estados e municípios. Depois que o presidente da República vetou, houve uma negociação. Mas vamos lá, o presidente da República vetou corretamente, é um absurdo. Aí nós nos reunimos aqui, o meu partido e também o Grupo Muda Senado, decidimos apoiar o governo e manter o veto. Isso foi de manhã. À tarde, nós recebemos a notícia de que o presidente Bolsonaro se reuniu com Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre e decidiu reduzir os 30 bilhões para 19, fez um acordo e pediu para derrubar o seu próprio veto. Aceitou a derrubada do seu próprio veto. Nós nos reunimos de novo, aí a bancada do Podemos, e decidimos manter posição, que votaríamos pela manutenção do veto. Houve uma reunião de líderes lá na Câmara dos Deputados, na presidência da Câmara dos Deputados, estive presente, senadores e deputados, líderes de todos os partidos. Eu fui e disse mais ou menos o seguinte: olha, estou aqui apenas para comunicar que vamos manter o veto do presidente. Decidimos manter o veto do presidente. Não vou discutir por quê. Vocês são inteligentes, sabem o que querem e sabem também o que nós pensamos a respeito. Virei para o líder do governo e disse: hoje eu vou ser mais governista que o presidente da República. Vou defender aqui o interesse do governo Bolsonaro. Vocês se lembram da CPI dos anões do orçamento, que desvendou os mistérios da corrupção na Comissão de Orçamento do Congresso Nacional? Alguns foram presos, aí surgiu até aquele deputado baiano que ganhou na loteria 26 vezes. Ele disse que ganhou na loteria para justificar a sua conta bancária, que era significativa, né? Valores expressivos. E ele disse que ganhou na loteria, que Deus era generoso com ele, né? Na verdade, o que havia era corrupção, desvio. Alguns foram presos, alguns desapareceram da política, foram defenestrados, né? Foram dizimados em função daquela CPI, do escândalo que aquela CPI produziu. Mas nós tivemos, depois dela, outros escândalos. Lembra dos sanguessugas? Também. Se há rachadinha com o salário de assessores, há um rachadão com as emendas parlamentares. Eu conheço vários prefeitos que ficaram inelegíveis exatamente em função desta ação, com parlamentares que levaram o dinheiro, exigiram um retorno, um percentual de volta, e aí depois na prestação de contas, é claro que a irregularidade ficou insanável, né? Então há prefeitos que estão hoje inelegíveis exatamente em função desse tipo de procedimento adotado na partilha dos recursos por intermédio de emendas parlamentares, emendas de bancadas, temos também emenda de comissões, não é? Então, nós estamos nos colocando frontalmente a isso. Vamos manter posição. O governo vai mandar o seu PLN para garantir aos parlamentares 19 bilhões de reais e nós vamos votar contra a reforma tributária que nós desejamos e que não está sendo feita ainda e que o governo não mandou o projeto para o Congresso Nacional. Nós esperamos até agora e acho que agora o Congresso vai ter que tocar sem o projeto do governo. Você sabe que quando vem um projeto do governo é muito mais fácil, porque todos nós nos debruçamos sobre o projeto do governo, concordando ou discordando, aprimorando ou não, nós acabamos votando rapidamente, aí há um entendimento entre Câmara e Senado, né? Hoje, no entanto, não há projeto do governo, há um projeto da Câmara, um outro do Senado, e isso torna mais difícil a convergência, torna mais difícil o entendimento. Mas a solução não é pedir aos governadores para zerar o imposto. Eles precisam de dinheiro para sobreviver, para o Estado conseguir prestar serviços à população na área de segurança pública, de saúde, de educação.
É preciso uma reforma tributária porque os recursos estão concentrados aqui em Brasília, estão nos cofres da União. Se alguém tem que ceder, é o governo federal e não os estaduais. Mas isso tem que ser feito organizadamente, impondo a norma, a lei. E é claro, a reforma tributária é que vai equacionar isso, o que é do governo da União, o que é do governo do Estado, o que é do governo municipal. Portanto, veja bem que a parte do leão fica com o governo federal. Por que o governo federal não apresenta projeto de reforma tributária? Porque ele não quer perder recursos. Então, como justificar o fato das nossas refinarias não operarem na sua plena capacidade? Os petroleiros dizem que não operam porque o governo não deixa. O governo impede que isso ocorra. E agora o governo fala em privatizar as refinarias. Isto vai proporcionar um grande prejuízo, mas certamente não seria o melhor caminho. Nós achamos que deve sim estabelecer uma concorrência neste caso. Pode até se privatizar uma ou outra refinaria, mas o poder público não pode abrir mão de promover o refino do nosso petróleo. Por quê? Porque com essa competição entre setor público e privado, nós vamos ter uma contenção dos preços. O presidente do Banco do Brasil falou do lucro fantástico de mais de 17 bilhões do Banco do Brasil no ano passado. O lucro dos bancos alcançou mais de 100 bilhões de reais no ano passado. O maior lucro dos últimos 25 anos. E só o Banco do Brasil chegou a mais de 17 bilhões de reais. E a previsão é que neste ano chegará a 20 bilhões de reais de lucro. Mas aí há uma contradição que eu não entendo. Com esse lucro todo, o presidente do Banco do Brasil diz que é inevitável a privatização do Banco do Brasil. Ou seja, o governo não quer dinheiro, o governo não quer arrecadar, o governo precisa do Banco do Brasil, sob sua gestão, para atender os agricultores, por exemplo. Nos últimos 25 anos, a agricultura brasileira carregou o Brasil nas costas com sobra. E o Banco do Brasil foi essencial. O financiamento agrícola foi fundamental para que pudéssemos evoluir tecnologicamente no campo, pudéssemos aumentar a nossa produtividade, pudéssemos alargar as áreas produtivas e pudéssemos produzir mais. Nós estamos batendo recordes sucessivos de produção agrícola no país. Há algum tempo, o Paraná era o maior produtor de grãos do Brasil, foi ultrapassado pelo Mato Grosso. Isso revela uma evolução. Nós não podemos ignorar a importância do Banco do Brasil nesta evolução. Não podemos ignorar. Aí tem também o seguro rural. O que seria da agricultura brasileira sem o Banco do Brasil? Eu apresentei um projeto aqui ainda no tempo do Fernando Henrique Cardoso na presidência para impedir a privatização do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal. Vai privatizar o Banco do Brasil e a Caixa Econômica? Aí a Caixa Econômica tem lá o programa Minha Casa Minha Vida. O sonho da casa própria, do trabalhador brasileiro, vai para o espaço. Como vamos financiar moradia para trabalhadores de baixa renda? Sem a Caixa Econômica Federal. Aí temos lá as loterias da Caixa, que ajudam na área do esporte, que ajudam na área social. Eu, quando fui governador do Paraná, tinha o Banco do Estado do Paraná. Vocês não imaginam como foi importante para o nosso governo, que foi bem sucedido, marcou época, fez história, apoiado por 93% da população ao final, e o Banco do Estado foi um instrumento formidável para nos ajudar na área do esporte, na área da cultura, na área da assistência social, mas até mesmo na área de infraestrutura.
Nós financiamos a juros limitadíssimos, não 151% ao ano, 12% ao ano. Nós financiamos pelo Banco do Estado do Paraná a pavimentação de rodovias do Estado com uma taxa de juros de 12%. Como foi possível isso? Eu explico. Houve, inclusive, a instauração de um inquérito para apurar os prejuízos causados pelo Banco do Estado do Paraná e, portanto, pelo governo, leia-se governador, aos acionistas do banco. E qual foi a nossa defesa? A Constituição. Eu disse, nós respeitamos a Constituição, vocês é que não respeitam. Na Constituição está fixado que a taxa de juros no país não pode ultrapassar 12% ao ano. Estava lá na Constituição. Então nós cumprimos a Constituição. É claro que esse inquérito teve que ser arquivado, encerrado e jogado na lata do lixo da história, porque nós cumprimos. E olha, e o Banco do Estado do Paraná não quebrou, não. Ao contrário, o Banco do Estado do Paraná era o 17º banco público do país e tornou-se o 2º banco público do país, com uma gestão técnica qualificada e competente, e com a aplicação correta dos recursos. Então, veja, por que privatizar o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal? Sou contra, sou totalmente contra. Eu disse que apresentei, na época do Fernando Henrique Cardoso, um projeto que impede a venda do Banco do Brasil e da Caixa Econômica, a privatização. Nunca foi aprovado, mas talvez até esteja ainda tramitando por aí. Mas o fundamental é que preservemos esse patrimônio público essencial para o desenvolvimento econômico do país. É fundamental, é fundamental. Esses bancos exercitam a função social na sua plenitude, com apoio à agricultura, habitação, enfim. Eu acho que é muito fácil entender a importância desses instrumentos para a alavancagem do nosso desenvolvimento econômico.